Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Estamos no culto de ênfase em missões e eu queria pensar um pouco com vocês nesse texto. Um texto bem conhecido da maioria de nós, acredito. Um texto que fala de um casal que se apresentou diante do Senhor com uma oferta e ele recebeu uma resposta, ou eles receberam uma resposta muito específica da parte de Deus. Vamos ler Atos capítulo 5, a partir do verso 1. Atos 5, a partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande tremor a todos os ouvidos. Levantando-se os moços, cobriram-lhes o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhes Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Nós temos um texto que se encontra num momento bem específico da igreja de Jesus. Precisamos lembrar que o início da igreja se dá no capítulo 2 do mesmo livro de Atos, naquele episódio em que há o derramamento do Espírito Santo, onde há aquelas 3.000 conversões, quando Pedro então prega, e de forma extraordinária Deus converte 3.000 pessoas. A partir dali a igreja ela vai crescendo, ela vai avançando, ela vai se expandindo. E aí você vai lendo os textos, capítulo 2, capítulo 4, e você percebe que a hora se converteram 120 pessoas, depois 300, depois 5.000 homens. Então a igreja estava crescendo, o povo estava sendo alcançado pela palavra, pelo Evangelho. Quando nós chegamos aqui em Atos 5, o contexto é exatamente este início da igreja, essa expansão da igreja, esse crescimento. E havia algumas necessidades específicas aqui para esse povo que estava sendo convertido. E uma dessas dificuldades bem fortes é justamente a dificuldade material, seja de alimento, seja de qualquer outro recurso que eles precisassem. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que estavam sendo convertidas, elas não moravam em Jerusalém. Elas chegaram a Jerusalém, ouviram a mensagem e foram convertidas. E elas não voltam para o lugar de origem. E elas estão sendo impulsionadas, algumas voltam, não é? Mas muitos deles continuam ali, vão pregando o Evangelho, vão vivendo. Uma grande fome chega até eles e as pessoas estavam passando por algumas necessidades. Mas mesmo diante desses que estavam com necessidades, ainda existiam alguns crentes ali que tinham certas condições. E aí essas pessoas, elas vão pegar as suas posses, por exemplo, aqueles que tinham 2 casas, vendiam uma e compravam alimentos e ajudavam as pessoas que estavam precisando.
E isso a gente percebe, por exemplo, no contexto anterior do capítulo 5. Perceba o que vai dizer no versículo 32 do capítulo 4. Olha o que vai dizer o texto anterior ao que nós lemos. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. E essa ideia de coração e alma sendo era o mesmo propósito, era o mesmo objetivo, era o mesmo foco destes que estavam se convertendo. E aí o texto continua: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então lembre-se que os apóstolos foram instituídos como autoridade sobre a igreja, e eles que administravam, eles que estavam conduzindo principalmente esse início, né? Eles foram usados para colocar o fundamento da igreja. Então eles tanto usavam para a própria manutenção, para a manutenção das pessoas, como para desenvolver missões, para que o evangelho continuasse sendo pregado. Por isso a ideia é que eles traziam aos pés dos apóstolos. E aí o texto continua no verso 36 dizendo: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse era o contexto, e era um lado da realidade do que estava acontecendo com o povo ali. O texto que nós lemos, ele começa com entretanto. Ele vem para contrastar exatamente isso que a gente acabou de ler, do verso 32 ao verso 37. E quando alguns estavam considerando o que tinham, porque tinham o mesmo propósito, entretanto, certo homem chamado Ananias, que tinha uma esposa chamada Safira, ele vende uma propriedade que tem, e ele chega então até os apóstolos, especificamente aqui Pedro como líder, e ele vai ser confrontado, ele vai ser questionado, e Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir contra o Espírito Santo de Deus? O erro de Ananias aqui, ou o principal erro, ou erro em evidência, é a mentira. Ananias tem uma propriedade, ele vende, e por alguma razão, o texto não deixa claro, ele retém uma parte, e ele chega até os apóstolos, trazendo a ideia de que aquele era o todo, era o valor completo da propriedade que ele tinha vendido. E Pedro o interroga, obviamente. Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, ninguém tinha contado para ele isso. Pedro interpela Ananias dizendo: por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse contra o Espírito Santo de Deus? É muito interessante ele dizer que, ele perguntar isso dizendo que Satanás encheu o seu coração. Há muitas pessoas que dizem que toda a culpa dos nossos erros é do próprio Satanás, né? Mas perceba o que ele vai dizer logo no versículo 4. Olha o que ele diz: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não entraria em teu poder. Aí ele diz: como pois assentaste no teu coração este desígnio? Como pois colocaste? Como pois deixaste isso aí no seu coração? Esse tema, esse assunto, produzir tal erro. Não mentistes aos homens, mas a Deus.
A culpa não é de Satanás, a culpa é de Ananias. Satanás, ele cria o cenário, ele vai criar as armadilhas, ele vai criar as pedras de tropeço. Mas quem chuta a pedra, quem cai no buraco, quem cai na emboscada, somos nós. A ação de Satanás é providenciar o cenário ruim, para que a gente caia. Mas a decisão de cair ou não, isso vem de nós, e nós somos cobrados por isso. E Ananias está sendo cobrado exatamente por isso. Outro ponto importante aqui, percebermos, é que no versículo 3, ele diz que Ananias mentiu a quem? Mentiu ao Santo Espírito de Deus. Quando ele vai para o final do capítulo 4, ele diz: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Percebe como ele está colocando em paralelo o Espírito Santo e Deus? Esse texto, por exemplo, é uma evidência para mostrar que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus. E Lucas está fazendo isso aqui, quando ele coloca logo no primeiro momento que você mentiste ao Santo Espírito, e agora ele diz no versículo 4: você não mentiste aos homens, mas você mente ou mentiu a Deus. Ele faz um paralelo, trazendo justamente a ideia de que ele mentiu ao Senhor, ele mentiu a Deus. Eu queria que a gente percebesse nesse texto que os nossos pecados, eles podem atrapalhar a obra missionária. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados podem atrapalhar a obra missionária. Você perceber, se você ler com atenção essas perguntas que estão aí especificamente no final do 3 e no 4, você vai perceber que Ananias não tinha razão para mentir. E aí, lendo essas perguntas, eu me lembrei de algo. Estava no casamento ontem e na hora da gravata, né? O costume de dar o dinheiro lá pela gravata cortada, depois para a noiva. Aí uma senhora disse assim: eita, eu estou com a nota de 100 reais, alguém troca? Porque assim, eu não vou dar os 100 reais, eu queria dar menos. E aí saiu perguntando se alguém trocava e tal. E aí eu fiquei pensando naquilo, e quando estava lendo essas perguntas, eu tenho certeza que, se não todos, mas muitos de nós, se você estivesse retirando uma oferta aqui, por exemplo, a oferta diaconal, e na hora que você estivesse passando, o irmão dissesse: ei, diácono, você troca esses 50 reais aqui, porque eu só vou dar 25. Eu não quero dar os 50 não, eu quero dar 25. Eu não tenho dúvida que isso ia soar muito estranho. E se eu não dar os 50 reais? E tem gente que acha que é pecado fazer isso. Mas é exatamente o que está em pauta nesses questionamentos. Não tem nenhum problema. Ananias poderia ter vendido, vendeu por 25 mil, eu vou dar 5 mil. Não teria nenhum problema, a propriedade era dele, o terreno era dele, a casa era dele, o campo era dele. Ele tirou um valor daquele para dar de oferta. Ele não tinha motivos, ele não tinha razão para chegar e mentir. Ele estava dando o que ele queria. Ele queria ajudar, ele estava vendo a necessidade e ele queria. Mas não, ele, por alguma razão, ele cai na armadilha de Satanás e ele cede e ele mente. Ele traz a ideia de que estava dando todo, quando na verdade ele estava dando só uma parte. Quando na verdade ele não precisava fazer isso. Então eu queria que a gente percebesse, diante desse assunto geral de que os nossos pecados podem atrapalhar a obra missionária, eu queria que a gente pensasse em um ponto. Que ponto? Os seus interesses pessoais, eles atrapalham você, ou podem atrapalhar você de fazer a obra missionária. Os meus interesses pessoais podem me atrapalhar de fazer a obra missionária.
É muito interessante como Lucas vai enfatizar, diante desse texto e de vários outros, se você ler o livro de Atos, você vai perceber, que a reação de Deus ao pecado de Ananias e Safira, a reação dele aqui era para resguardar a igreja. Lembre-se, a igreja estava em crescimento. A igreja tinha acabado de começar. O evangelho estava sendo anunciado, pessoas estavam sendo convertidas. Um tema muito enfatizado por Lucas em Atos é o temor a Deus. E ele, toda a vida que ele vai falando, que cresciam e tinham tudo em comum, e temiam ao Senhor, e temiam a Deus, e temiam ao Senhor. Diante de uma situação dessa, os efeitos para aquelas pessoas que estavam presenciando ou que ouviram o relato do que eles estavam fazendo, isso poderia soar de uma forma muito prejudicial. Isso poderia atrapalhar o crescimento da igreja de uma forma muito profunda. E é por isso que Deus vai agir da forma como age. É por isso que Ananias, ele é fulminado. Ele é retirado de cena imediatamente ao cometer esse pecado, ao errar dessa forma, ao mentir ao Senhor. A forma como o texto se apresenta, especificamente no final do verso 4, parece-me que a preocupação de Ananias era mais com as pessoas, era mais com a igreja, porque o texto diz: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Parece-me que Ananias estava mais preocupado em trazer uma aparência para os apóstolos, para as pessoas que estavam ali. E talvez a ideia: não, eu não vou dar tudo, mas aqui eu estou trazendo. Não, eu dei tudo. Eu vendi e estou dando tudo que tenho. E por isso o resultado tão incisivo, tão pesado sobre Ananias. E aí o versículo 5 diz: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Tem algumas pessoas que pensam que os nossos erros individuais, eles não afetam o conjunto. Mas vocês lembram daquele episódio bem conhecido de Saulo de Tarso, quando Jesus tem um encontro com ele? Saulo de Tarso perseguia quem? Quem era que Saulo de Tarso perseguia? Quem? Os cristãos. Mas o que é que Jesus diz para ele quando encontra com ele lá na estrada? Saulo, Saulo, porque você me... Ele não disse porque você persegue a igreja. Aquilo que nós fazemos contra a igreja, a gente faz contra Deus. E aqui no texto de Ananias isso está muito claro. O que ele estava fazendo não afetaria somente a ele, mas isso ia afetar a igreja. E uma igreja recente, uma igreja nova, uma igreja em crescimento, uma igreja em desenvolvimento. E quando você para pensar nessa realidade, fica mais fácil você entender a firmeza, a dureza e a objetividade do tratamento de Deus aqui. Ah, meu Deus, então quer dizer que se eu pecar, Deus agora vai me matar? Se fosse assim, eu acho que não tinha 98% da gente aqui para contar a história. Não é? Aqui são questões e momentos, coisas pontuais na história. Hoje, a forma de Deus tratar, por exemplo, a punição dos nossos erros, elas são bem específicas e direcionadas. Obviamente que a forma principal de termos os nossos erros perdoados, pagos, punidos, qual é a principal forma? É o purgatório?
É a penitência? É o joelho no milho? É Jesus Cristo? É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Essa é a principal forma. Agora, muitos dos nossos erros traz para nós consequências. Traz para nós ressentimentos, amargura, frustração, medos. E muitas vezes a gente vai lidando com isso. E enquanto a gente não retoma o caminho, enquanto a gente não realmente ajusta a coisa, aquilo fica remoendo. Então isso também é uma forma de Deus tratar com a gente. É um incômodo que é provocado, e você vai vivendo com esse incômodo, inquieto, insatisfeito, entendendo que alguma coisa está fora do lugar, que os pontos precisam ser colocados nos seus devidos lugares. E nós vamos lidando com as consequências dos nossos erros. E não necessariamente Deus nos fulmina. Mas existem casos que também isso pode acontecer. Em algum momento que Deus entende que é melhor levar aquela pessoa do que deixar ela ali, naquele contexto, naquela determinada situação. Então é muito melhor que ele vá embora. Mas são coisas específicas e pontuais. E é exatamente o que acontece aqui com Ananias. Vejamos o que acontece com a sua esposa. Olha o que ela diz. Olha o que acontece com ela. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. É interessante, depois de 3 horas, num lugar em que as notícias corriam muito rápido, né? Uma população, um lugar que não era muito grande, e uma morte ainda mais dessa forma, é curioso notar que ela ainda não soubesse que o seu esposo teria morrido daquela forma. Mas o texto diz que 3 horas depois, seria tempo suficiente para ela saber, mas ela não sabe. Ela chega e Pedro se dirige a ela, e a forma como Pedro aborda Safira é um pouco diferente da forma como ele aborda Ananias. E aí Pedro pergunta e diz assim: vendeste portanto aquela terra? Ele estipula o valor, o texto não fala quanto foi, no que ela responde: sim, portanto. E aí Pedro diz: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Os nossos interesses pessoais podem nos atrapalhar de fazer a obra missionária. Vivemos numa sociedade materialista, consumista, e nós sabemos que isso é muito real para cada um de nós. E se nós não tomarmos cuidado, facilmente os nossos interesses bons, muitas vezes, eles vão nos atrapalhar e nos atrapalhar muito de desenvolver a obra missionária. Ananias e Safira, por interesses pessoais, por talvez uma ganância, um mau entendimento, eles ofertam ao Senhor algo que extremamente, intimamente desagrada a Deus. Além de mentir, ele rouba o próprio Deus, mesmo sem ser necessário fazer isso, porque o que ele tinha era dele. Como é que Ananias e Safira permitiram que isso estivesse presente no coração deles? Irmãos, costumeiramente nós estamos sendo tentados por Satanás.
todos os dias, todos os momentos. Nós estamos sendo tentados a dar foco, a dar prioridade aos nossos interesses, em detrimento dos interesses de Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. Os nossos pecados, eles atrapalham a gente, inclusive a fazer missões, inclusive a pregar o Evangelho. E eu queria que você pensasse como é que você tem administrado os seus interesses. Onde é que está o maior interesse da sua vida? Se você pudesse parar e dizer assim, a coisa que mais me interessa na vida é isso aqui, o que estaria em primeiro lugar? O que seria isso? Quando eu falo interesse, não tem como eu lembrar de Filipenses. Vai lá para Filipenses comigo, rapidinho. Uma carta que eu acho que você já conhece, decorada. Mas perceba como essa carta vai falar sobre interesse. Vamos começar aí no capítulo 1 de Filipenses. A partir do verso 21. Apóstolo Paulo preso, sem saber ali o que ia acontecer com ele. Aí ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, ó Filipenses, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo com vocês. Percebe o interesse desse homem? Ele diz: estar com Jesus, morrer e estar com Cristo não tem comparação, é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, para que vocês cresçam, para que vocês desenvolvam, para que o Evangelho cresça no meio de vocês, eu prefiro ficar na carne, eu prefiro ficar vivo, eu prefiro ficar aqui. Aí ele vai para o capítulo 2, e aí ele diz assim, versículo 3: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No texto seguinte ele diz: tenham a mesma vontade, o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo teve, porque ele, sendo Deus, ele não usou de soberba, mas ele assume a forma humana, ele se torna um servo, ele se humilha, se limita para vir servir, interessado em outras pessoas, interessado na glória de Deus. Quando a gente vai avançando no capítulo 2, quando Paulo está falando de Timóteo, que ele queria que Timóteo estivesse com essa igreja, olha o que ele diz, verso 19: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Aí olha o que ele diz de Timóteo: porque, verso 20, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio,
não o que é de Cristo Jesus. Um pouco mais abaixo no texto 2, no capítulo 2, ele vai falar sobre outro homem, Epafrodito. Veja o que ele diz: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito tinha que levar uma ajuda para Paulo e adoeceu no meio do caminho, que quase morre, certo? Aí ele diz no verso 28: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Aí olha o que ele diz no verso 30: visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Alguém que estava interessado em outras pessoas, alguém que estava interessado em ajudar outras pessoas, alguém que estava interessado no crescimento do Evangelho. E aí no capítulo 3, em Filipenses, verso 17, ele diz: sejam meus imitadores, observem e andem segundo o modelo que tens em nós. Ou seja, ele é um imitador de Cristo. Aí ele diz: muitos entre vocês andam como inimigos da cruz, e desses eu falo chorando. Eu falo deles chorando, porque muitas vezes já falei com eles. Aí ele diz no verso 19: porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A ideia aqui é prazer, porque para o grego o prazer vinha das entranhas. E ele diz: o Deus deles é o prazer, é o ventre. É por isso que eles são inimigos da cruz. Eles não se interessam por Cristo, eles não se interessam pelo Evangelho, e obviamente eles não se interessam por pessoas, eles se interessam por si mesmos. E aí ele diz: a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, e a ideia é só se interessam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a disso sobre todas as coisas. Qual é o seu maior interesse? Qual é o interesse que move a sua vida? Infelizmente, algumas pessoas estão tirando a própria vida, ou querendo tirar, porque já não tem interesse nenhum em ficar vivo. Porque ficar vivo para ela já não faz mais nenhum sentido. Ela já não tem mais interesse. Talvez aquilo que lhe interessava foi retirado, ela perdeu, já não está mais ao seu alcance. E por isso o desespero, a angústia, a desesperança e essa louca tentativa de resolver um problema eterno com uma iniciativa temporal. A loucura de achar que, tirando a própria vida, vai resolver os problemas que ela tem. É por essas e outras questões, meus irmãos, que nós precisamos pensar: qual é o maior interesse da nossa vida? O que é que te move? O que é que te faz levantar de manhã? Fazer o que você faz dia após dia? O que é que dá sentido a você?
Qual é o seu maior interesse? Se o meu interesse, se o seu interesse maior não for a glória de Deus, não for a salvação de pessoas por meio da propagação do Evangelho, uma coisa é certa para cada um de nós: os nossos interesses vão nos impedir de fazer a obra missionária. Eu sei que você tem muitos interesses na vida, interesses legítimos, mas o ponto de hoje à noite é que você reflita e avalie se esses interesses legítimos estão no lugar certo, se eles estão em submissão a um interesse maior. Se eles não estiverem no lugar adequado, você será impedido de realizar a obra de Deus. Um outro ponto que a gente percebe nesse texto é que Deus é o dono da igreja. Pedro é usado lá para realizar, para mediar a conversa com Ananias, a conversa com Safira, a ordem para que eles peguem o corpo. Mas em última instância, quem mata Ananias e Safira é Deus. E Deus é o dono da igreja. Deus está preservando a igreja dele. E diante disso a gente precisa entender que os nossos erros vão afetar a igreja. O seu erro, o meu erro, vai afetar o corpo de Cristo. Quando você erra, você afeta diretamente a Deus. E Deus trata os nossos erros de uma forma muito específica. Graças a Ele, que a obra missionária não depende de nós. Graças a Deus, que a obra missionária depende dEle. Porque mesmo que estejamos nós aqui, no nosso contexto, uma parte do corpo maior, errando, vacilando, mas a obra missionária não vai parar. A igreja não vai deixar de crescer. O Evangelho não vai deixar de ser pregado. Graças a Deus por isso. Safira poderia ter se arrependido diante do questionamento e da oportunidade que Pedro dá a ela. Ela poderia ter feito diferente, ela poderia ter contado a verdade, mas não. Ela também resolve mentir. Ela confirmou a mentira de Ananias, porque os interesses dela eram semelhantes aos do seu esposo. E ali eles provaram o fato de que Deus é o dono da igreja e Deus vai cuidar da sua igreja. E não é à toa que o versículo 11 vai dizer para nós: e sobreveio, diante daquela situação, diante daquelas mortes, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Deus é o dono da igreja, e a igreja aprende a temer a esse Deus até diante das consequências do castigo dos erros de cada um de nós. Às vezes, para que aprendamos a temer ao Senhor,
coisas como essas precisam acontecer. Coisas chocantes, fortes, extraordinárias, às vezes são necessárias para que o povo de Deus aprenda a entender. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a viver pela graça, a entender que a responsabilidade que temos de anunciar o Evangelho é um privilégio que Ele dá a cada um de nós, é uma bênção nas nossas vidas, é um privilégio que foi dado somente a nós. E que a gente não espere coisas desse tipo acontecer no meio de nós, para que a gente venha realmente ter medo de fazer aquilo que devemos fazer. E a minha oração é para que a gente avalie os nossos interesses pessoais, os nossos objetivos, os nossos alvos, e a gente coloca cada um deles. Você sabe quais são os seus. Poderia passar a noite citando aqui, áreas e áreas, mas você sabe os seus. Você sabe o que lhe interessa, você sabe o que você está envolvido, você sabe o que você está buscando, você sabe quais são os seus sonhos, você sabe em que você gasta mais tempo, você sabe disso. E é por isso que a minha oração nessa noite é para que você pare e pense sobre isso. Qual é o maior interesse da sua vida? Lembre-se que os nossos pecados vão nos atrapalhar a fazer algo nesse mundo. E se os nossos interesses pessoais não estiverem no lugar certo, não cumpriremos a nossa missão. Feche teus olhos. Se coloca diante do Senhor. Pense. Reflita, reaja ao que você acabou de ouvir.